Pense na última vez em que uma mulher disse algo que parecia inofensivo, mas que, de alguma forma, mudou completamente a dinâmica entre vocês. Imagine agora que essas frases não foram apenas comentários aleatórios, mas sim mecanismos cuidadosamente programados, muitas vezes inconscientes, para manipular emoções, reforçar narrativas e dominar silenciosamente o jogo de poder em um relacionamento. Hoje você vai descobrir 4 frases que, segundo Paul Elam, são verdadeiras armadilhas emocionais. E a última é a mais poderosa de todas. Se você compreendê-la profundamente, ela pode mudar para sempre a maneira como você interpreta a linguagem emocional feminina. Antes de irmos a fundo, inscreva-se agora no canal Black Pill Feminina. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar para essas verdades ocultas. Comente aqui embaixo. Qual dessas frases você já ouviu e como ela afetou seu relacionamento? Fique comigo até o final, porque as revelações mais perturbadoras estão nos últimos minutos. E o que será dito por último, você não vai ouvir em nenhum outro canal. Paul Elam, um dos nomes mais contundentes da crítica às narrativas femininas modernas, fundador do site A Voice for Men, não se limita a apontar comportamentos. Ele destrincha, camada por camada, os mecanismos psicológicos que estão por trás de frases aparentemente inofensivas ditas por mulheres, especialmente em contextos de conflito, desvalorização masculina e manipulação emocional. Mas aqui, vamos além. Trazemos essas frases para o campo da análise crítica, a partir de uma lente que enxerga o sistema de relacionamentos como ele realmente é, não como gostaríamos que fosse. A primeira frase é: você deveria saber como eu me sinto. Quantas vezes essa frase foi usada como uma forma de tornar o homem culpado por algo que nunca foi dito claramente? Paul Elam aponta que na raiz dessa afirmação há uma expectativa injusta, a de que o homem seja emocionalmente onisciente, um leitor de mentes, sempre disponível para decifrar sentimentos que nem mesmo foram comunicados. Essa exigência constante mina a estabilidade masculina e coloca o homem num estado de alerta emocional crônico. Segundo o psicólogo Dr. Sean Smith, autor de The Woman's Guide to How Men Think, capítulo 4, páginas 56 a 61, essa frase faz parte de uma estratégia inconsciente de inversão de culpa. A mulher se coloca como vítima emocional, enquanto o homem é julgado por não atender uma necessidade que nunca foi expressa de forma racional. Isso não é comunicação. É manipulação emocional sutil. E aqui vai uma provocação direta para você refletir. Quantas vezes você já se sentiu culpado por algo que você nem sabia que estava errado? Quantas vezes essa frase foi usada para desviar o foco da responsabilidade emocional dela e transferir o peso para você? Comente aqui abaixo. Eu quero saber sua experiência. Mas não pense que essa é a pior, porque a segunda frase, que vamos analisar a seguir, não apenas manipula, ela redefine sua identidade diante dela. E é aqui que muitos homens perdem sua estrutura sem nem perceber. Se você estiver pronto para continuar e quiser ouvir a próxima armadilha emocional revelada por Paul Elam, digite "continue" aqui nos comentários, ou diga para eu prosseguir. A segunda frase é: você me faz sentir insegura. Essa declaração em um primeiro momento pode soar como vulnerabilidade, mas por trás da aparência frágil, esconde-se uma jogada psicológica perigosa. Paul Elam argumenta que essa frase é frequentemente utilizada para alterar o comportamento do homem, colocando sobre ele a responsabilidade emocional total pelo estado interno dela. Ela não está apenas dizendo que se sente mal, está dizendo que você é a causa do sofrimento dela. E isso muda tudo. É uma tática poderosa porque explora o instinto masculino de proteger. Desde a infância, os homens são ensinados a cuidar, a prover, a evitar causar dor, especialmente a uma mulher. Então, quando ouvem isso, sua resposta imediata é tentar corrigir o próprio comportamento. Mas o que poucos percebem é que, muitas vezes, essa frase é usada exatamente para moldar os limites do que o homem pode ou não ser. Seu tom de voz, suas amizades, até mesmo seu modo de se vestir podem se tornar gatilhos da insegurança dela. E de repente, sem perceber,
ele começa a se censurar, a se moldar, a desaparecer. Dr. Robert Glover, no livro No More Mr. Nice Guy, capítulo 7, páginas 103 a 110, explica que homens que internalizam esse tipo de manipulação emocional desenvolvem um padrão de autonegação, no qual tentam agradar constantemente e acabam perdendo o respeito, tanto o próprio quanto o da parceira. Isso porque, ao ceder à chantagem emocional, o homem abdica da sua essência para se tornar o provedor de segurança emocional de uma mulher que muitas vezes sequer quer ser curada, apenas manter o controle. Pense comigo. Quantas vezes essa frase fez você recuar? Quantas vezes você foi levado a mudar aspectos da sua personalidade apenas para que ela se sentisse mais segura? Mas aqui está a verdade. A insegurança dela não é sua responsabilidade. E quanto mais você tenta compensar, mais você é punido por existir de forma autêntica. Essa frase é uma das mais perigosas porque silencia. Ela coloca um veto emocional nas atitudes masculinas legítimas. E isso com o tempo destrói a confiança do homem em si mesmo. Mas ainda não chegamos à mais mortal de todas. A terceira frase que vamos explorar é capaz de inverter a lógica da culpa em qualquer discussão. E a maneira como ela é usada revela uma estratégia muito mais antiga e mais devastadora do que você imagina. Se estiver pronto para ouvir essa revelação, diga prossiga nos comentários para que eu continue com a parte seguinte. A terceira frase é: você está exagerando. Essa simples frase é uma arma de guerra emocional. É o tipo de comentário que parece trivial, até inofensivo, mas que, na verdade, é uma forma direta de gaslighting, manipulação psicológica que distorce a percepção da realidade do outro. Quando uma mulher diz, você está exagerando, o que ela está realmente fazendo é anular a legitimidade da sua reação, desacreditar a sua dor, diminuir a validade da sua experiência. É o começo da erosão silenciosa da sua confiança em si mesmo. Paul Elam alerta que essa frase é comumente usada quando o homem começa a perceber incoerências, injustiças ou padrões tóxicos no comportamento da mulher. E em vez de admitir que há um problema real, ela desvia o foco, faz com que você duvide da sua percepção. É uma negação elegante revestida de desdém que sussurra: o problema não é o que eu fiz. O problema é como você está reagindo. O filósofo francês Michel Foucault, em suas obras sobre poder e discurso, já afirmava que quem controla o discurso, controla a realidade. E essa frase é um mecanismo de poder puro. Ela muda a narrativa do "o que foi feito" para como você lidou com isso. O problema deixa de ser o erro dela e passa a ser sua reação. E pior, sua sensibilidade, sua masculinidade, sua capacidade de aguentar. O psicólogo Landy Bancroft, no livro Por que ele faz isso, mesmo sendo voltado à análise de homens abusivos, traz insights sobre como a manipulação emocional opera por meio da invalidação. No capítulo 6, páginas 91 a 95, ele demonstra que quando alguém minimiza sistematicamente a experiência emocional do outro, isso leva à autocensura emocional. A vítima começa a duvidar dos próprios sentimentos, o que facilita o controle e a dominação psicológica. Agora pare e reflita. Quantas vezes você ouviu "você está exagerando" quando estava tentando comunicar algo sério? Quantas vezes isso foi dito em tom de zombaria, como se sua dor fosse uma piada? E quantas vezes você recuou, acreditando que talvez estivesse mesmo sendo demais? Essa frase corrói. E quanto mais você recua, mais você é dominado. É assim que se cria o homem passivo, o homem calado, o homem que vive pisando em ovos para não parecer sensível demais. Mas o que poucos percebem é que esse silenciamento não é acidente, é projeto. É uma forma de desarmar emocionalmente o homem, tornando-o impotente diante da manipulação emocional feminina. E se você acha que isso é forte demais, espere até ouvir a quarta e última frase. Ela não é apenas uma armadilha. Ela é o golpe final. A frase que redefine sua masculinidade, que reescreve quem você é aos olhos dela e de si mesmo. Quando você escuta essa frase, já está preso. Mas a partir de agora, você vai saber exatamente como reagir. Se quiser que eu continue, escreva "continue" para a última
aqui nos comentários. E se você já ouviu essa terceira frase, diga como reagiu. Sua experiência pode abrir os olhos de outros homens que estão passando pelo mesmo. A quarta e última frase é: um homem de verdade faria diferente. Essa frase é o golpe mais brutal, porque ataca diretamente o coração da identidade masculina. Não é uma crítica comportamental, não é uma opinião sobre uma atitude isolada, é um julgamento existencial. Quando uma mulher diz isso, ela está fazendo mais do que te criticar. Ela está te dizendo que você não é o suficiente, que sua masculinidade está aquém do que deveria ser. É uma sentença de inadequação. Paul Elam, em diversas palestras e artigos no A Voice for Men, afirma que essa é uma das frases mais cruéis usadas contra homens, especialmente em momentos de vulnerabilidade. Ela não apenas questiona uma ação, ela desqualifica todo o seu ser. E o mais devastador é que, muitas vezes, essa frase vem justamente quando o homem está sendo mais autêntico, mais sensível ou mais transparente. Ela aparece como punição por você não ter se moldado às expectativas dela. Essa frase é carregada de uma violência simbólica que poucos reconhecem, porque ela se apoia em um ideal de masculinidade que não existe. Ou melhor, que muda de acordo com a conveniência. Um homem de verdade é uma imagem moldável, usada como chantagem, como pressão emocional. Ora ele é o provedor imbatível, ora o terapeuta emocional, ora o soldado silencioso que não reclama. A definição muda, mas a intenção é sempre a mesma: dominar o comportamento masculino através da humilhação velada. O autor Warren Farrell, em The Myth of Male Power, capítulo 12, páginas 198 a 204, mostra como a sociedade condiciona o homem a buscar validação por meio do sacrifício. A frase "um homem de verdade faria diferente" se encaixa perfeitamente nesse ciclo. Ela ativa a culpa, a vergonha e o desejo de se provar. Mas aqui está o ponto crucial. Quanto mais você tenta se provar, mais você perde o respeito dela. Porque um homem que precisa validar sua masculinidade com base nos critérios dela, já deixou de ser livre. E aqui está a grande virada. O verdadeiro despertar masculino começa quando você para de responder a esses ataques com justificativas. Quando você entende que não precisa provar nada a ninguém para ser um homem completo. Que sua masculinidade não está em agradar, mas em manter sua integridade, mesmo quando isso significa desapontar expectativas irreais. Você já ouviu essa frase? Como reagiu? Escreva nos comentários. Esse espaço é seu. E se você está assistindo até aqui, diga: "Eu estou acordado", nos comentários. Porque esse vídeo é para os que despertaram. Agora que você conhece as 4 frases que funcionam como armadilhas emocionais, você não pode mais fingir que não vê. Você foi armado com a verdade. Cabe a você decidir se continuará se curvando ou se vai começar a levantar. Se esse conteúdo abriu seus olhos, inscreva-se agora no canal Black Pill Feminina, deixe o like, compartilhe esse vídeo com outros homens e mulheres que precisam ver isso. E comente sua visão, porque seu comentário pode ser a faísca do despertar de alguém. E não pare por aqui. Clique em um dos 2 vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Um deles mostra como a cultura atual condiciona homens ao silêncio emocional. O outro revela padrões ocultos de manipulação que poucos enxergam, mas que controlam milhões de relacionamentos. Nos vemos lá, porque a verdade só está começando a ser revelada.